when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Morreu, é? Tô super abalado. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre narcisistas e o luto. O luto é um momento complexo que inevitavelmente a gente passa na vida, né? Perder alguém é um momento que é difícil de escapar, né? Em algum momento da vida a gente vai se deparar com isso, a gente vai perder alguém querido, alguém que a gente ama, alguém que a gente quer bem. E quando a gente passa por esse momento na vida, a gente experimenta essas sensações de diversas formas, né? Existem as etapas do luto. Normalmente a gente experimenta todas as etapas. Essas etapas, elas não precisam acontecer necessariamente nessa ordem que eu vou falar aqui para vocês. Normalmente elas acontecem. O grau de intensidade e o tempo que a pessoa permanece nessas etapas do ciclo, as etapas do luto, elas variam de pessoa para pessoa e elas fazem parte de um processo, né? Normalmente a pessoa pode passar por um período de negação, é difícil, né? Você se depara ali com a ausência, com essa realidade que choca, então a pessoa pode negar essa realidade, a pessoa pode sentir raiva, né? E essa raiva, ela pode ser tanto da situação, inclusive da pessoa que partiu. Pode existir uma fase de negociação, e essa negociação, ela envolve, inclusive, com a pessoa que partiu, né, uma fantasia de e se eu tivesse feito de tal jeito, e se eu pudesse voltar no tempo, né, um sentimento até de culpabilização, de responsabilidade, né. É normal experimentar uma depressão, uma tristeza, que aí a gente tem que tomar cuidado para ver por quanto tempo a gente passa, né? A gente permanece nesse período e muitas vezes a pessoa precisa de uma ajuda psicológica, de uma ajuda médica e por fim a aceitação, né? E a aceitação com a vida caminhando, ainda que exista as saudades, ainda que uma parte sua, né, permaneça com esse sentimento de perda, né? A perda de fato existiu, mas onde você aceita e você caminha. Isso é o que normalmente acontece, né? Quando se perde alguém. E faz parte do processo, faz parte do caminhar e todas as pessoas estão sujeitas a isso, né? Não tem jeito. A gente está aqui, estar vivo aqui no planeta é uma passagem e todo mundo vai passar por este momento. Um dia todos vamos embora e também vamos perder as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, pessoas que conhecemos, pessoas que são importantes na nossa vida, pessoas que deixam marcas na nossa vida. E quando a gente se depara com um narcisista, as emoções, né, de um narcisista são muito diferentes e são muito superficiais e muito insensíveis e a gente consegue perceber essa superficialidade principalmente nesses momentos, né? A gente fala tanto sobre o amor, sobre a falta de empatia e isso fica mais visível quando a gente se depara em situações como essa, né? Aqui quando a gente coloca as etapas do luto, da perda, da importância do outro, fica mais nítido como é diferente, né? Quando você consegue observar como é para um narcisista essa relação. Quando o outro parte, né? O outro que na verdade não tem importância, o outro que serve para fazer coisas para regular o narcisista, quando o outro parte, quando o outro deixa de existir materialmente, ele deixa de existir para o narcisista, para realizar coisas, né? Então, o que acontece para essa pessoa, para o narcisista, homem ou mulher, tanto faz, é a perda da funcionalidade. Então, os sentimentos experimentados, eles são relativos a essa perda da função. O narcisista sente
essa ausência, né? Ele perdeu uma pessoa que realizava coisas, então os sentimentos são relativos a essa perda. Enquanto uma pessoa normalmente tem sentimentos relativos à perda de tempo, culpa, remorso, coisas que não foram feitas, que não foram faladas, um narcisista, ele acabou de perder um indivíduo, alguém, uma coisa que fazia coisas para ele, para ela. Além disso, a gente tem que pensar que o narcisista não se conecta com a tristeza do outro. Então, se você reparar, né, nesses momentos, você pode estar ali num contexto onde você perde alguém da família e você presta atenção no comportamento de um narcisista, é muito teatral. O narcisista, ele tá mais focado no dia que ele tá perdendo, né, nas atividades e outras coisas que ele poderia estar fazendo naquele momento, do que na perda, do que no sentimento do outro, no amparar o outro, em tudo aquilo que tá acontecendo. Ele tá mais focado naquele momento, na perda de tempo que ele tá tendo do que na perda que ele teve. Ao mesmo tempo, o narcisista é um ser camaleônico, extremamente observador, e ele sabe, ela sabe que socialmente esses sentimentos, eles são extremamente importantes. Então, ele sabe que ele precisa manifestar um sentimento de pesar, manifestar uma emoção, manifestar um contato social, né? Então, ele precisa manifestar uma tristeza, ele precisa se expressar socialmente. Então, ele precisa fazer com que os outros pensem que existe um sentimento. Quando a gente pensa em narcisismo, a gente tem que pensar em vários pontos, né? Em controle, poder e, além disso, em centro das atenções. O narcisista precisa ser o centro das atenções. Então, ainda que a gente esteja falando de um processo de perda, de um processo de luto, literalmente alguém morreu, mas o narcisista, ele vai conseguir fazer com que todas as atenções voltem para ele e para ela. Então, apesar de uma pessoa ter morrido, é muito capaz que o narcisista consiga fazer disso um evento muito teatral, simulando que tá passando mal, que precisa de atenção, como se a dor dele, a dor dela fosse a dor mais importante naquele momento, ainda que o vínculo com a pessoa que partiu não seja um vínculo tão próximo. O narcisista faz parecer com que a dor dele seja a dor mais importante de todos. Uma outra coisa importante para se pensar é que o narcisista usa situações em benefício próprio. Então, momentos onde as pessoas estão mais vulneráveis são naturalmente mais propícios para manipular essas pessoas. Então, se as pessoas já estão mais chorosas, já estão mais sensíveis, é um momento ideal para um narcisista manipular a seu favor, inclusive para ter benefícios financeiros. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Um narcisista, ele precisa da atenção, do foco voltado para si mesmo. Então, dependendo do nível, né, da relação, quem é essa pessoa que morreu, o narcisista pode encarar, apesar da gente estar falando de uma morte, o narcisista pode encarar isso como um abandono, é como se fosse uma traição. Então, essa pessoa morreu, mas o narcisista pode encarar isso como uma afronta, e claro, né, no começo do vídeo eu falei sobre as reações normais ali, né, das etapas do luto, onde a pessoa tem um sentimento de raiva porque ela tem uma sensação de abandono. Mas aqui, quando a gente fala sobre narcisismo, o narcisista, ele acredita que as pessoas estão ali para servi-lo. Então, a morte também, aqui a gente pode enxergar um pouco disso, né? Como se a pessoa que partiu tivesse feito alguma coisa para afrontá-lo, né? O narcisista, ele encara que as pessoas o tempo inteiro devam estar servindo. Então, essa morte não poderia ter acontecido. Isso gera também um sentimento de raiva. A diferença aqui é que a gente está falando de uma relação onde o narcisista acredita que ele exerce um controle sobre essa pessoa e ele acabou de perder o controle. E é isso que dá raiva. Uma outra coisa importante para se considerar é que no momento do luto as pessoas estão extremamente vulneráveis. E sempre que a gente pensa em momentos vulneráveis, são momentos propícios para o narcisista puxar a pessoa de volta, né? Quando a gente fala do Wolverine. Então, né, momentos vulneráveis, momentos de muita alegria, momentos de muita dor. Então, quando a pessoa está passando
por um momento de luto, ela precisa ficar mais atenta, porque é onde o narcisista pode tentar puxar essa pessoa de volta, usando o momento de dor dela, né? Sempre que a gente vai rememorar um momento de Hoover, né, pensar em que momentos a pessoa foi puxada de volta, foi justamente aí, quando ela estava passando por uma dor extrema. E momentos de luto são propícios para isso. O narcisista usa momentos de dor das pessoas, fazendo com que essas passagens, né, esses momentos que já são tão complexos, se tornem ainda mais pesados. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você acredite que esteja passando por essa situação, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.